eu quero deixar uma palavra com você nessa noite sobre a graça. E quero falar uma coisa antes de ministrar sobre a graça. Que quando esse Jesus, que é fascinante, quando esse Jesus, que é a graça em essência, ele passar a estar enchendo a sua vida, preenchendo a sua vida, manifestando através de você, você vai atrair multidões de pessoas. Deus vai fazer você um conquistador, um ganhador de vidas. Não porque você fala bonito, não porque você é capaz, não, porque a graça que estará em você, manifestando através de você, ela vai atrair as pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer estar na sua célula, as pessoas vão querer passar no encontro, as pessoas vão querer seguir você, porque você fará diferença pela graça. Quem diz amém, aleluia? Vou pedir você que estende a mão aqui para cá, e você vai pedir só a graça. Fala: Deus, manda graça lá no apóstolo, manda graça no teu filho, no teu servo, derrama graça sobre ele. Ora nesse sentido aí. Peça a Deus que me dê graça para falar, me dê graça para orar, me dê graça para ensinar, me dê graça para operar, me dê graça para o que Ele quiser nessa hora que aconteça. Pai, em nome de Jesus eu me submeto e peço a graça sobre mim e peço a graça sobre cada ouvinte da palavra, e que essa não seja uma noite comum, que não seja um culto comum, mas que venha a ser algo diferente, que venha acontecer o extraordinário, que o Senhor possa revelar a graça e manifestar essa graça, e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, levados pelo rio da graça, em nome de Jesus. Todos digam amém, aleluia, glória a Deus. Se você puder aplaudir a graça, aplaudir Jesus, amém. Que bênção, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Os irmãos do culto das 5 saíram daqui hoje banhando, se banhando na graça, saíram daqui hoje radiantes. O culto terminou em festa, o povo eufórico, casa cheia. Foi um momento especial. Eu ainda cheguei aqui a tempo, de participar um pedaço do culto, e foi assim algo inusitado. E eu declaro que agora a graça será dobrada nesta reunião. Quem diz amém, aleluia? E nessa noite eu quero falar sobre um tema muito oportuno, e se você tiver boa vontade de receber, de ouvir essa palavra, eu já vou declarar com fé, que você vai sair daqui hoje para viver os melhores dias da sua vida, o melhor tempo da sua existência. Quem pode dizer amém, aleluia? Eu quero falar sobre o ministério da morte e o ministério da vida, os dois ministérios que aparecem na Bíblia, os ministérios dispensacionais, o ministério da morte e o ministério da vida. Peço, antes de eu começar a falar, Renato, que providencie o irmão para que ele possa ficar lá no local adequado, tanto para acompanhar a palavra, ministrar durante o tempo que eu estiver aqui falando, quanto também para fazer o papel que tem que ser feito, amém? Glória a Deus, que bom, que bênção. O ministério da vida e o ministério da morte, o ministério da morte e o ministério da vida. Irmãos amados, Jesus morreu na cruz para nos dar vida, para nos redimir, pagar nossas dívidas perante o Pai, nos dar o perdão pleno e nos transformar e nos livrar de qualquer cobrança, acusação ou condenação. Diga: não há nenhuma condenação mais para mim, que estou em Cristo Jesus. Amém. Ora, a palavra mostra que com o seu sangue puro, inocente, imaculado, Jesus comprou para nós toda a graça do Pai, toda a graça de Deus. A graça é uma palavra que vem do grego, é a palavra charis, ou charis, que significa favor imerecido. Ou seja, Deus nos favorece com o seu favor imerecido, favor que nós não merecemos, Ele nos dá o seu favor, e esse favor vem por meio de Jesus. E a palavra fala ainda e mostra que Deus garante
que Ele já nos livrou de todas as exigências da lei. Deus já nos livrou de ter que cumprir a série de leis, de ordenanças, mandamentos que Ele exigia na velha aliança. Se nós temos hoje uma nova aliança, a sua Bíblia, a Bíblia que você carrega, ela tem 2 testamentos, ou seja, 2 alianças. Então tem a velha e a nova, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então nós vivemos sob o Novo Testamento, vivemos sob a nova aliança, e a velha aliança está no Velho Testamento. Agora, por que ainda temos que ler a velha? Porque ainda temos que ler a velha aliança? Porque nós precisamos conhecer, todas as leis divinas, todas as leis que revelam o caráter dele, que revelam a santidade dele, e que revelam também a nossa incapacidade de cumpri-las. Precisamos saber que precisamos de um Salvador. Jesus veio por causa da nossa incapacidade de nos salvar pela lei. Havia possibilidade do homem se salvar pela lei. Se ele cumprisse as leis que Deus falou através de Moisés, ele poderia se salvar, cumprindo as leis. Se alguém chegasse diante de Deus e dissesse: Deus, eu cumpri todas as 617 leis que estão no Velho Testamento. Então, aí Deus olharia e diria: olha, estou conferindo, de fato você cumpriu todas. Então, entra no meu gozo, entra no meu reino, entra no céu, você está salvo, você se salvou cumprindo a lei. Mas isso não aconteceu. A uma certa altura, Deus olhou para a terra e não encontrou nenhum que fosse justificado pela lei. Deus disse: não há nenhum justo. A lei não foi capaz de fazer um justo. Os homens não foram capazes de cumprir a lei, porque para viver de acordo com a lei e ser justificado pela lei, era preciso cumpri-la toda. Deus disse: olha, tem que cumprir toda a lei. Não adianta vocês virem e dizer que cumpriram 99%, que cumpriram quase todas as leis. Não vai resolver, tem que cumprir todas. Se cumprir todas, aí eu vou justificar, eu vou dar vida eterna. Mas a palavra diz que quanto mais o homem quanto mais ele tentava cumprir a lei, mais ele se via pecador, mais ele se via condenado, sob acusação, porque não conseguia ser fiel em tudo. Ora, a palavra de Deus mostra que na nova aliança, por meio de Cristo, Deus recebeu o cumprimento da lei. Jesus veio à terra, Jesus viveu de acordo com a lei, observou da forma que Deus queria cada lei, cumpriu tudo, e quando ele chegou perante o Pai disse: este é meu filho amado, este é meu filho que cumpre tudo, é fiel, não tem qualquer tipo de fraqueza, ele está firme, ele é 100% puro, e eu tenho prazer nele, esse é meu filho amado. Aí Jesus então foi completamente aceito pelo Pai como o representante da raça humana, um novo representante, novo cabeça da raça humana, de uma nova raça redimida. E Jesus então pagou o preço na cruz para que todas as penalidades, os castigos, as punições que os nossos pecados requeriam fossem ali satisfeitos, cumpridos, ou seja, que a justiça do Pai fosse ali executada, porque Deus tinha que executar a sentença. Ele havia dito: a alma que pecar, essa vai morrer. Isso veio lá do tempo da lei até Cristo aparecer. Então aí Deus disse: a alma que pecar tem que morrer. Então Cristo teve que morrer por nós, não que ele tivesse que morrer por ele próprio, ou porque ele tivesse errado, pecado, não,
mas Ele nos substituiu, e ali Ele também nos incluiu, né? Ele nos incluiu, né, na sua morte, de tal maneira que Ele nos levou junto para a morte, levou nossos pecados para a morte, pagou as penalidades, né, sofrendo a tortura, sofrendo as dores, sofrendo ali todo o castigo. E a Bíblia fala que Deus tinha um cálice que estava transbordante. Ou seja, a partir do momento que a lei foi estabelecida no Velho Testamento, Deus tinha um cálice na presença dele, e aí Deus passou a derramar ira, e passou a ficar irado com os pecados, porque o pecado fere a santidade de Deus, e o pecado evoca a ira de Deus. E aí a ira de Deus foi transbordando, e chegou um momento que o cálice da ira de Deus tinha que ser derramado sobre a humanidade. A humanidade tinha que receber o castigo e receber o cálice da ira, que seria o maior castigo. E aí lá na cruz, né, Jesus disse: se é possível, passe de mim o cálice. Mas naquele momento não foi possível, e o Pai derramou sobre ele a sua ira. O cálice foi vertido sobre ele, o sangue puro dele caiu, o Pai recolheu aquele sangue, e Jesus foi, né, ali com toda aquela situação de receber condenação sobre ele, castigo e tal. Jesus apareceu depois perante o Pai, né, com todo o sacrifício já feito, né, e o Pai disse: sim, está consumado, eu aceitei, e agora todo aquele que crê em você, meu filho, estará absolvido, estará eternamente perdoado. Quem diz amém, aleluia? E aí ele levou toda a dívida, toda a culpa, né, encravou tudo na cruz, e pagou o preço, pagou as penalidades, recebeu todo o sofrimento que eu e você deveríamos receber, tanto intensivamente quanto extensivamente, né? Ele recebeu tudo ali sobre si, e hoje, debaixo desta graça dele, debaixo desse favor que nos salva, debaixo do sangue que nos redime, né, nós podemos declarar que somos completamente livres. Levante suas mãos e diga: eu sou completamente livre. Amém. Agora, meus irmãos, se é assim, se Jesus já cumpriu a lei, e se nós não temos que estar preocupados com as exigências da lei, por que é que tantos crentes ainda insistem? Por que é que a maioria dos cristãos da atualidade tem escolhido viver sob a lei, debaixo da lei, em vez de depositar sua confiança unicamente na bondade imerecida de Deus por meio de Jesus? O problema é que a maioria de nós, a maioria dos cristãos, tem uma concepção errada sobre o coração de Deus, e também tem uma concepção errada sobre as suas possibilidades de cumprir as leis, de cumprir a vontade de Deus, conforme está expressa na velha aliança, né? No Velho Testamento. Mas o que isso produz? O fato de os crentes atuais estarem sempre à procura de observâncias, de exigências, e muitos até pensam que se passar um tempo debaixo de muita exigência, de muito ascetismo, de muita renúncia forçada, disciplina forçada, né, dos seus maus hábitos, e procurando viver debaixo de rigores, né, vai se santificar, vai conseguir se santificar melhor. Por que isso acontece, né? Isso acontece porque as pessoas não têm revelação, não têm entendimento. Primeiro, que o coração de Deus não espera isso. Deus não espera isso de mim nem de você. Deus não tem essa expectativa. Deus não está buscando de mim e de você uma série de flagelos, autoflagelamento, sacrifícios humanos, né? Disciplinas severas, ou que fiquemos a observar as leis do Velho Testamento, né, tendo cuidado de não quebrar nenhuma delas, e achando que vamos conseguir cumpri-las todas, né? Deus não espera isso. E outra coisa, a nossa condição humana, a nossa constituição humana natural, ela é
frágil, ela é enganosa, ela é pecaminosa, ela é muitas vezes irremediável, né, em várias questões. Aliás, ela é irremediável, né, em relação à sua pecaminosidade. Nós temos uma natureza essencialmente pecaminosa, por isso que Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, né, sobre a luta que nós travamos, esse conflito interior que todos nós temos, né, de querer fazer o bem e não fazê-lo. Existe essa batalha constante dentro de nós, mas isso nem sempre é algo que você possa dominar. Nem sempre você tem domínio. Muitas vezes você até fala o que não deve, ou pensa o que não deve, e você depois percebe que não teve controle, não teve absoluto controle. Então isso mostra que você não tem condições de responder completamente às exigências da lei. Você não tem essas condições, e se você ficar tentando, né, você vai se frustrar, e aí é que muita gente se dá mal, e aí é que muita gente, muito cristão, passa a viver sob todo tipo de acusação, de condenação e impotência espiritual. Por que tem muita gente que não consegue nada espiritualmente? Nada. Não consegue ganhar sua família, não consegue trazer seus amigos para a igreja, não consegue ter resposta à vida de oração, não consegue nem orar direito, não consegue ter sucesso em nada. Por quê? Porque vive acusado, vive acusada. Muita gente vive assim, e debaixo de acusação: você errou, você é fraco, você não merece. Aí vem essas questões: eu preciso fazer por merecer, Aí você fica preocupado, porque, poxa, eu penso que o pastor tal merece, eu penso que fulano de tal merece, eu penso que tal pessoa é crente mesmo, e ele sim merece, mas eu sou meia boca, eu sou um crente bola murcha, eu não sou capaz de responder tudo. Até gostaria de orar mais, não oro mais, gostaria de jejuar no jejum, gostaria de ler mais a Bíblia, não consigo, eu gostaria de evangelizar, mas às vezes falta coragem. E aí você começa a se condenar. Aí você chega aqui e pensa assim: poxa, vou ficar lá atrás, vou ficar aqui atrás, porque aqui atrás ninguém vai olhar para mim e perceber que eu estou debaixo de acusação, o que eu estou me sentindo pequenininho, incapaz, insuficiente e tal. Aí você começa a se condenar e a se pôr para trás, e a se achar inferior, e se achar impotente, e fica impotente, porque debaixo de acusação, debaixo de condenação, ninguém consegue fruir nada, ninguém consegue pregar, ninguém consegue evangelizar, ninguém consegue orar, ninguém consegue adorar, ninguém consegue ofertar. Quando você vê um crente que está ofertando com alegria, dizimando, pregando, orando, dando testemunho, conquistando amigos, conquistando a família, sendo um fator de bênção por onde vai, pode ter certeza, esse já teve revelação da graça, esse já sabe que está completo em Cristo Jesus. Mas quem não sabe que está completo em Cristo, vive como um verdadeiro mulambo, um verdadeiro maltrapilho, um verdadeiro, um verdadeiro estranho, né, perante Deus, diante da igreja, alguém que parece que nem está incluído, nem faz parte da família. Ora, esse é o problema de muita gente, né, que vive tentando cumprir isso, cumprir aquilo e não consegue, e aí se vê acusado, se vê debaixo de condenação. Ora, quando o diabo consegue manter você sob a lei, debaixo da lei, ele consegue manter você derrotado. Escuta o que eu estou falando. O diabo consegue derrotar você exatamente aí, né? Satanás não tem que brigar com você, Satanás não tem que, vestir uma roupa de boxeador, ou se travestir, aparecer em forma de vampiro, em forma de Drácula, em forma de lobisomem, em forma disso, daquilo, Fred Krueger. Não, Satanás, ele precisa tão somente jogar um pensamento, lançar um pensamento na sua cabeça. Aí você começa a pensar negativo, você fala: poxa, eu sou o pior crente, acho que nem sou crente, porque eu ando errando,
Acontece muito isso com jovens, né? Tem jovem que às vezes masturba, tem jovem que às vezes pensa algo mal, às vezes deseja, cobiça uma colega, uma menina vizinha na escola, aqui e acolá, olha as pernas da menina, começa já a cobiçar, e ele fala: poxa vida, meu Deus, eu achava que eu era crente, eu achava que eu era diferente. Eu não sou, não, eu sou igual aos outros homens. Aí começa a pensar que ele não é nada. Ou então o cara pensa: poxa, a pessoa está na igreja e fala: pô, eu estou com certa atração por homem, eu sou homem. Ou estou com atração por mulher, eu sou mulher. Então acabou minha vida, acabou minha vida, acabou minha vida. Olha para mim aqui. O diabo trabalha aqui, ó. Satanás trabalha aqui. Não pense você que Satanás está trabalhando no centro de macumba, no centro de feitiçaria, no centro de magia. Tem muito crente preocupado com isso. Ai, tem um centro ali de feitiço terrível, tem um centro ali de alta magia, satanismo poderoso. Isso aí não tem nada a ver. Isso é a coisa mais fraca que tem. A coisa mais fraquinha que Satanás tem é satanismo, centro de macumba. Sabe o que ele tem de forte? Ele tem de forte o domínio da mente de muitos crentes. É aí onde ele faz bagunça, é aí onde ele tem poder, é aí onde ele estraga a igreja, é aí que ele resiste você, é aí que ele acaba com você. É aqui, ó, na cachola, na cabeça, na mente. Você tem que ter cuidado com a sua cabeça, com a sua mente. Se vem um pensamento que não é de Deus, tem que rejeitar. Eu acho que eu não sou homem. Espera lá, isso é de Deus? Deus diz que é homem e mulher. Deus fala que é homem e mulher. Então fique com essa questão: eu sou homem. Se eu tenho um bigolim, eu sou homem. Se eu tenho, né? Outra coisa que não é o bigolim, eu sou mulher. Então, entendeu? Você tem que entender a coisa, porque isso é de Deus. Agora vem um pensamento: não sou. Espera lá, isso não é de Deus aí. Se não é de Deus, é da onde? A Bíblia fala que só tem duas fontes, só tem dois caminhos, só tem dois reinos, só tem dois senhores. Se não é Deus que está falando, é ele, é o Satã que está falando na sua cabeça. Então você tem que resistir o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então Satanás tem que fugir da sua cabeça. Pode repreender que isso é coisa do diabo. Isso não vem de Deus, não. Isso é imaginação, isso é seta inflamada, envenenada, para levar você à queda, né? Então você tem que aceitar o que Deus fala a seu respeito, aceitar quem você é, né? Quem você nasceu para ser. Você tem que aceitar a sua identidade, aceitar o propósito de Deus, aceitar também o fato de que você hoje está vivendo, né, debaixo da graça, e que a vida que você tem hoje perante o céu não é sua. Essa vida é uma vida substituída, ou seja, não é a sua vida que está aí agora, é Cristo em você que está agora vivendo e fazendo a diferença. Quem diz amém, aleluia? É Cristo em mim, Cristo em mim. É o que Cristo fez por mim, o que Cristo está fazendo em mim, o que Cristo faz através de mim, o que Cristo é, o que Ele pode manifestar. Tudo isso é a graça. Cristo em mim, Cristo através de mim. Então, ouça bem, a Bíblia descreve os 10 mandamentos da lei que foram gravados em pedras. A palavra diz que, né, Deus foi lá e gravou, escreveu em pedras. Descreve como sendo ministério da morte. O ministério da morte. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Abra comigo no Novo Testamento aí. 2 Coríntios capítulo 3, 6 a 9. 6 a 9. Diz assim, ó, 2 Coríntios 3, 6 a 9. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério
do Espírito. Porque se o ministério da condenação, olha aí, ministério da lei, condenação, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia, isso aqui é glorioso. Mas afinal, por quê? Por que que o ministério da nova aliança é superior? A Bíblia fala que a letra mata, e quando diz que a letra mata, está dizendo que a aliança da lei mata. Então quem está em cima da letra da lei, tentando cumprir a lei, está debaixo da morte, do ministério da morte. É isso que está dizendo a palavra de Deus, né? Por outro lado, a aliança da graça, a nova aliança, é o ministério da vida, que dá vida, é o ministério que gera vida, é o ministério que te dá vida. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus? Ora, a Bíblia declara, se a lei, o ministério da condenação e da morte, tinha glória, Moisés foi lá receber a lei, e recebeu glória na face, né? Depois que ele desceu do monte com as tábuas da lei, a face dele estava radiante, cheia de glória. Então havia uma glória, a palavra diz que era uma glória passageira, desvanecente, não era uma glória para ficar, para permanecer, né? Mas havia um nível de glória ali, naquele momento, né? Agora, o ministério da graça, da justiça em Cristo, é muito mais glorioso, né? Em proporção é muito mais glorioso. Mas afinal, apóstolo, por que a aliança da graça é mais gloriosa do que a aliança da lei? Irmãos, a lei exigia justiça dos homens, mas a lei não concedia justiça. Ela exigia, mas não dava justiça, não disponibilizava a justiça ao pecador. A lei, ela sempre exigiu, mas não concedeu nada. Eu vou ilustrar isso para você entender. Imagina um homem, assim como eu, que está ficando careca. Eu já fiquei, mas tem alguns que estão ficando, na verdade, né? Não sei quantos irmãos aqui estão ficando careca, mas imagina um homem que está ficando careca, né? Aí a lei chega e diz para o careca, para quem está ficando careca: olha, você não pode e você não deve ficar careca. Aí o pobre indivíduo, né, que está ficando careca, ele segura um pouco de cabelo, segura um pouquinho de cabelo que tem no couro cabeludo, e ele diz: mas como eu vou evitar? Já fiz de tudo, já passei até mamona na cabeça, passei todo tipo de azeite, de coisa, não deu certo. Eu estou tentando não ficar careca, mas eu não consigo evitar ficar careca, né? Meu cabelo está caindo. Mas a graça chega no homem que está ficando careca e diz para ele: olha, eu vou lhe dar cabelo, eu vou implantar cabelo na sua cabeça. E a graça vem e coloca cabelo, e aí ele ganha uma cabeleira abençoada. Ora, observe que a lei exige perfeição, mas a lei não concede nada, não levanta um dedo para ajudar. A lei é aquela coisa severa, aquela coisa fria. É assim, e se vira, faça isso, e você vai ter a justificação. Mas se não fizer, não terá. É só isso. A lei é assim, exige, mas não ergue um dedo para ajudar. Assim como o homem careca não consegue evitar a sua calvície, pois não tem a capacidade própria de evitá-la, não importa o quanto ardorosamente você tente satisfazer as exigências da lei, porque você se sentirá incapaz, insuficiente de cumpri-la. E assim, sempre você estará debaixo de alguma acusação, de algum tipo de condenação. Você sempre vai se sentir para baixo. Sempre vai se sentir para baixo. Você vai tentar orar, vai dizer: poxa, não consigo orar, não tenho confiança para orar. Vai tentar adorar, não consigo adorar, estou distante, estou fraco, né? Então, é isso que a lei produz.
Talvez você nem conheça as leis do Velho Testamento, mas você está debaixo de um espírito religioso. E o espírito religioso que reina sobre a igreja, sobre muitas igrejas por aí, esse espírito, ele leva os crentes a pensarem dessa forma: olha, se eu não cumprir as obrigações que eu tenho no dia a dia, para com Deus, para com a igreja, para comigo mesmo, para com a família, para com a sociedade, com o trabalho, com a escola, com tudo, eu não posso me dignificar, eu não posso me aprovar, eu não posso me justificar. Então eu estou perdido, eu estou fraco, eu não consigo ser crente verdadeiro. E tem gente que fala: eu só vou para a igreja quando eu conseguir ser um crente verdadeiro, quando eu conseguir cumprir as leis. Agora, isso é igual o homem careca, que está tentando de tudo, né? Vem uma notícia ali, ó, faça isso, ele faz, vem outra, ele faz, mas ele não consegue multiplicar cabelo, né? Ele não consegue evitar que os cabelos caiam. Olha para cá, é isso que acontece, é isso que tem acontecido, né? Com muita gente que, né, sempre está às voltas debaixo de uma maldição para quebrar. Hoje em dia tem crente que vive quebrando maldição, todo dia: oh meu Deus, vou quebrar essa maldição, em nome de Jesus, tal. Será que nós temos que viver nessa paranoia de quebrar maldição todo dia, toda hora? Ah, descobri que tem uma maldição agora aqui nessa casa, eu acho que eu não quebrei, vou quebrar essa maldição aqui. Aí começa a quebrar. Será que nós temos que viver nessa paranoia? Será que o Novo Testamento ensina isso? Não ensina, não tem isso no Novo Testamento. Nós temos que nos apossar de vez do ministério da vida, o ministério da graça, o ministério que liberta, porque a lei mata, só a graça liberta e dá vida. Quem diz amém, aleluia? Diga: eu quero viver debaixo da graça, eu me recuso a viver debaixo da lei. Fala isso: eu me recuso a viver debaixo da lei, porque eu não quero viver debaixo de condenação, eu quero viver debaixo de absolvição e liberdade total. A graça, irmãos, a graça em oposição à lei, ela concede a perfeição. Sabia que a graça concede a perfeição? A graça dá ao homem, por intermédio de Cristo, por intermédio de Jesus, tudo o que ele necessita, tudo que ele precisa fazer, tudo que você tem que ser. Olha para cá, tudo que você tem que ser está em Cristo. Levante sua mão e diga: tudo que eu tenho que ser, que preciso ser, está em Cristo. Tudo que eu tenho que fazer, preciso fazer, está em Cristo. Aleluia! Isso liberta ou não liberta? Isso liberta, irmãos, porque isso tira de você a responsabilidade de ser perfeito pela sua força, ou cumprindo qualquer coisa. Não, Deus não espera isso. Deixa eu falar de novo: Deus não espera isto. Ora, se você mesmo se frustra, se as pessoas ao seu redor se frustram com o seu desempenho, muitas vezes, você acha que Deus tem expectativa de que não vai se frustrar? Na verdade, Deus não se frustra. Sabe por quê? Deus não se frustra porque Deus não está esperando nada de você, não. Deus só espera que você creia. Se você crê, está de bom tamanho, porque depois que você crê, a graça entra em operação. Olhe para o seu irmão e fala: depois que você crê, a graça faz o resto. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O ministério da morte exigia e nada supria, só pagava com a morte. Por quê? Você já viu quanta gente foi morta no Velho Testamento? Você viu? Você viu lá naquele deserto lá? Você vai entender daqui a pouco por que a lei mata. Porque a lei mata, matava, continua matando, né? A graça concede todas as provisões e o poder para triunfar sobre o mal. Olhe para o seu irmão e fala: a graça que está em Jesus concede a você todo o poder, todas as provisões, para que triunfe sobre todo o mal. Por isso você é mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir, dar glória a Deus, aleluia.
A lei mata, a lei mata, a lei mata. É interessante que Deus deu a lei para Israel lá no Monte Sinai. Sabe que dia que foi? Foi exatamente no dia de Pentecostes. Olha para cá. Que dia que Deus deu a lei para Israel? No dia de Pentecostes. Isso aconteceu exatamente 50 dias após a Páscoa. Quando Israel celebrou aquela Páscoa, saindo do Egito, vocês lembram que colocaram sangue lá do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas, e o povo saiu debaixo de sangue, Ali Deus estava dizendo: olha, vocês vão entrar agora na graça, porque todo aquele que entra debaixo do sangue do cordeiro, entra na graça para viver e receber graça. Então o povo passou debaixo do sangue do cordeiro, que apontava para Cristo, para entrar num período de pura graça, pura graça. E você repara o quê? Que ali no Monte Sinai, ali em Êxodo capítulo 19, ali 50 dias depois que o povo saiu para viver debaixo da graça, receber graça de Deus, ali houve a entrega da lei. O povo manifestou no coração, e Deus viu o coração do povo, que queria ser tratado, queria relacionar com Deus por meio de exigências. Qual foi o raciocínio do povo? Deus vai colocar uma série de coisas que Ele quer que façamos e que Ele quer que não façamos. Nós vamos então observar o que pode, o que não pode, e vamos cumprir o que Ele quer e pronto. Vamos fazer o que Ele quer, vamos agradar Ele e pronto. Vamos cumprir a vontade dEle. Foi assim que o povo imaginou, assim o povo pensava. E Deus viu aquilo, Deus então diz: é assim que vocês querem? Vocês não querem relacionar comigo debaixo da graça mais? Vocês querem viver debaixo de regime, de lei, de exigências? Então, vocês vão ter leis, vocês terão leis então. E aí Deus mudou a forma de agir, mudou o modo de agir com o povo, e aí chamou Moisés, e você vê ali que Deus colocou limites, Deus pôs limites. Antes não tinha limite. A palavra diz que Deus estava na coluna de nuvem, e Deus ali manifestava, e Deus ali vinha e derramava graça sobre o povo, graça sobre todos. Mas aí o povo resolveu ser tratado pela lei, relacionar com Deus por meio de exigências. E aí Deus diz: vou dar a lei, então a partir de agora vamos criar limites. E Deus falou para o povo, naquele dia de Pentecostes: vocês terão as leis, mas vocês vão ficar separados. Se vocês chegarem muito perto, se vocês vierem para perto de mim, vocês vão morrer. Cuidado, não cheguem mais perto de mim, porque vocês vão morrer. Agora, irmãos, o que aconteceu no dia de Pentecostes, lá debaixo da graça, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali você vê tudo diferente, Lá no Pentecostes da lei, quando a lei foi entregue, Deus disse: não aproxime, porque vocês podem morrer. Mas lá no Pentecostes da graça, Deus disse assim: venham para receber vida, cheguem perto de mim, venham a mim, vinde a mim todos vós. Então ali já é diferente. A igreja recebeu graça, e nós estamos aqui hoje debaixo da graça, e quanto mais aproximamos de Deus, debaixo da graça, mais vida nós temos. No Pentecostes da lei ali, 3.000 morreram. 3.000 morreram naquele Pentecostes, logo após a entrega das leis. No dia de Pentecostes, da nova aliança, da graça, a Bíblia fala que Pedro pregou. Pedro, cheio da graça, pregou o evangelho da graça, e 3.000 receberam vida eterna. Olha só, 3.000 morreram lá no Velho Testamento, 3.000 foram salvos debaixo da graça. A lei mata, a graça salva e liberta e dá vida. Aleluia, glória a Deus. Então, escuta bem, meus irmãos, escuta o que eu estou falando. Aquele povo tinha que ter uma outra visão, mas eles estavam com a visão errada, Eles não estavam vendo Deus, não estavam percebendo o coração de Deus. É terrível quando você não percebe o coração de Deus. Por que Deus está levando essa igreja a compreender a graça, a viver debaixo da graça? Vou explicar a razão
Isso não é modismo, isso não é uma ênfase apostólica, ou uma ênfase minha, uma ênfase do homem. Não, isso é também parte do favor imerecido. Deus está nos dando favor para que nós possamos entender a maneira correta de relacionar com Ele, porque se você relacionar com Ele pela lei, você vai morrer. Mas se você relacionar com Ele pela graça, você vai ter vida longa e vida cheia de muita alegria, e vida provida, vida curada, vida liberta, vida abençoada, vida próspera e frutífera. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, entenda o que Deus está lhe falando. A lei mata, enquanto o Espírito dá vida. Agora que você sabe que a lei mata, e que os 10 mandamentos são o ministério da morte, pensa comigo, o que acontece quando um pastor prega uma série de sermões? Uma série de sermões. O que acontece quando um discipulador chama o discípulo e diz: olha, vou passar para você aqui todo um esquema para você ser santo. Você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Se você não cumprir isso, você vai ser punido, você vai ser castigado, você vai ser disciplinado, você é um mau discípulo e tal. Aí você começa a colocar, impor uma série de coisas para que a pessoa se torne capaz de ser santa por si só. E se a pessoa conseguir cumprir, se ela achar que cumpriu, ela vai chegar e dizer: olha, cara, sabe uma coisa? Eu descobri que eu dou conta, sabe? Eu dou conta disso aí, eu dou conta de ser crente, eu dou conta de ser santo, eu dou conta de ser justo, eu dou conta de ser perfeito. Tudo que você falou eu cumpri. O que vai acontecer com isso? Isso vai gerar um conflito com Deus, porque Deus já falou, não tem um justo na terra. Deus já falou, ninguém cumpriu a lei, né? Os melhores que viveram naquela época não conseguiram cumprir a lei. Então, como é que alguém hoje vai dizer que cumpriu a lei? Como é que alguém hoje vai dizer: não, eu sou capaz, se Deus já falou que não é capaz? Se Jesus veio porque ninguém foi capaz. A humanidade durante 1500 anos, porque essa história da lei começou com Moisés, com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, e veio até Jesus morrer. E ali do Monte Sinai até Jesus morrer, foram 1500 anos. 1500 anos. Então durante 1500 anos, a humanidade falhou. A humanidade não conseguiu honrar a Deus por meio da lei, não conseguiu ser santa pela lei. Então foram 15 séculos, e a humanidade fracassou, e chegou a um ponto que chegou ao fim de si própria, e a humanidade diz: precisamos de um Salvador. E a Bíblia fala em Gálatas 4:4, que exatamente nesse momento de plenitude, de fracasso, onde a humanidade percebeu que não podia se salvar, não podia ser aprovada, justificada pela lei, e clamou pelo Salvador, aí veio o Messias, veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele veio à terra e morreu na cruz, e ali pagou o preço para nos dar a graça. E hoje estamos debaixo dessa graça, e é esta graça que vai nos levar à perfeição. Essa graça vai cumprir uma obra perfeita. Essa graça vai nos levar a ser iguais a Cristo. Não pense que essa graça é concessão para você ser depravado, ser imoral, ser fracassado. Não, a graça não lhe concede a liberdade para ser libertino, para viver no pecado. Não, claro que não. Pelo contrário, a graça vai esclarecer, a graça vai fortalecer, a graça vai escrever no seu coração o que Deus quer de você. A graça vai te dar toda a condição, toda a revelação do amor de Deus. E quanto mais você for amado e se sentir amado, você vai responder a Deus com amor, e com amor você fará tudo perfeito, você fará tudo pela graça, pela ação do Espírito, e Deus vai dizer: você é meu filho amado, e vai se satisfazer também em você, por causa de Jesus que está em você. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus? Então, essa é a realidade, temos que viver dessa maneira, sabe? Com toda certeza, meus amados irmãos, se alguém pregar muitos sermões sobre a lei, vai gerar um povo morto, vai gerar morte, vai passar morte. Por que tem tanta igreja morta? Gente, olha para cá, tem igreja que tem multidão. Comentava isso essa semana. Eu conheço, aliás, as maiores igrejas hoje, em número de pessoas, em multidões, não são igrejas debaixo da graça, que vivem debaixo da graça. Não, são igrejas legalistas,
São igrejas legalistas, igrejas que estão vivendo lá no Velho Testamento, que estão construindo o templo de Salomão, que estão aí, sabe, fazendo algumas campanhas de deserto, né? E o povo está ali, em redor, né? Fazendo aquelas campanhas e achando que está arrebentando, né? E aí eu te pergunto, mas isso é o quê? Isso é ministério da morte. E aí tem muita gente que, sabe, às vezes até consegue uma graça, uma bênção por um momento ali no meio daquilo tudo, mas depois é morte, é só morte. É morte em casa, é morte no casamento, é morte na vida moral, é morte na vida de oração, é morte em tudo, não há vida em nada. Então o que adianta a pessoa dizer, não, eu comprei uma casa boa, eu ganhei um carro, ou isso, aquilo, mas não tem vida? É bom ter carro, é bom ter casa, mas melhor ainda é ter vida de Deus. Quem tem a vida de Deus, pode viver a vida melhor, pode usufruir melhor das coisas. Quem não tem a vida de Deus, não vai usufruir de nada, ainda que possua todas as coisas. Então, compreenda, meu irmão e minha querida irmã, isso que eu estou falando é sério. Hoje em dia, há muitos crentes que ainda estão celebrando a lei, os 10 mandamentos, em lugar de rejubilarem no Espírito da nova aliança da graça. Não percebem que a lei mata, enquanto o Espírito dá vida. Agora que você sabe que a lei e os 10 mandamentos são ministério de morte, então você tem que fazer o que agora? Evitar de ficar pregando isso aqui e acolá, porque não é isso que Deus está pedindo, está mandando, não é isso que Deus quer de você. Com certeza, o pastor que prega só a lei, vai manter a igreja prisioneira da lei, vai manter a igreja cheia de morte, além de mantê-la também doente, deprimida e sem poder para subjugar o pecado e o diabo. Quem é que tem o poder de subjugar o diabo? Quem é que tem o poder de subjugar o pecado? Romanos capítulo 6, versículo 14 fala: o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. E debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Debaixo da graça, Satanás não tem domínio sobre mim. Sabe por quê? Porque o Satanás é legalista. Satanás é legalista. Então ele não consegue viver, né, junto com alguém que está debaixo da graça, porque ele sabe que a graça é substituição. Ele sabe que a graça é Cristo em nós. Ele sabe que a graça são os méritos de Jesus. E Jesus em mim, Ele faz a diferença. Quem diz amém, aleluia? Então, precisamos entender que muitos pensam erroneamente que quando o pecado está em alta na igreja, né? A gente pensa assim: olha, o pecado está em alta na igreja, o mundo está entrando na igreja, então vamos exigir mais da igreja, vamos bater pesado, vamos, sabe, botar uma disciplina forte na igreja. Aí tem pastor que fecha as portas do local de reunião e fala assim: ó, a partir de hoje, irmãos, vamos santificar a nossa língua, vocês vão fazer isso, fazer aquilo em casa, vamos cuidar para não olhar de maneira cobiçosa, vamos evitar isso, evitar aquilo, vamos desligar a televisão, fazer isso, aquilo. Ok, aí o povo faz tudo aquilo, aí depois o povo chega alegre e tal, aleluia e tal, e aí pensa que está alcançando santidade. Aí o pastor já diz: ah, vocês estão vendo, vocês estão alcançando santidade porque estão evitando tudo e tal. Ok, mas aí na semana seguinte os pecados começam a aflorar, os erros aparecem de novo, as brigas, as broncas, as tentações, as cobiças. Enquanto estão ali debaixo do rigor da lei, até conseguem de alguma maneira evitar alguns pecados, mas depois que aquilo passa, que já não é mais aquela força, aquela disposição, aquele empenho, né? Aí você fala: apóstolo, mas afinal, estão conseguindo ou não estão? Acham que estão conseguindo, mas não estão, porque a cabeça, a mente, é um terreno, um território que só Deus pode vasculhar completamente, só Deus, né? E na cabeça muitos estão pecando, na cabeça muitos têm pecado, têm cobiçado, na mente, né? Na mente, e aí Deus olha e fala: não está fazendo correto. Ora, então não é por aí. Aí você fala: então, apóstolo, eu devo continuar pensando errado, fazendo pecado e crendo na graça? Não estou falando isso. Vai chegar um momento aqui que você vai estar tão cheio da graça
e vai ter tanto entendimento da graça, e vai ter tanto domínio da graça, que você vai sentir tanta paz, tanta alegria, tanta satisfação em Deus, na vida de Deus, que você vai dizer: poxa vida, para que eu vou pecar? Poxa vida, para que eu vou cobiçar? Deus é o melhor, Cristo é o melhor. Você não vai querer o pecado porque o melhor estará em você. Você não vai querer cobiçar porque Deus estará abençoando e provendo tudo que você precisa na sua vida sentimental. Você não vai querer roubar porque Deus vai fazer fluir riquezas para você. Você não vai querer mentir porque você vai ver que a verdade, ela é libertadora. A verdade liberta. Então você vai querer falar a verdade, mas não porque você quer cumprir a lei, mas porque a graça dentro de você está movendo você a viver a verdade. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo já, diga amém, aleluia. Amém, aleluia. Então, olha, não podemos viver prisioneiros da lei, porque a lei mata, né? A lei mata, a lei não pode santificar, a lei jamais vai santificar você. Tem gente que fala assim: o que eu posso nessa igreja? O que eu posso, o que eu não posso? Eu lembro que uma vez chegou aqui uma pessoa e ela ficou preocupada. Eu estou aqui já tem alguns dias e ninguém passou para mim o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Eu falei: irmão, você tudo pode naquele que Ele fortalece. Você pode tudo em Cristo. E você não pode, de acordo com aquilo que Deus vai ministrando, Ele vai te dando graça, e você vai entendendo o que não pode. E eu não preciso falar para você o que você pode e o que você não pode, porque tem alguém dentro de você que vai guiar você. Se você estiver sujeito a Ele, debaixo da graça dEle, sujeito à graça, Ele vai guiar você a tudo, a toda a verdade. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Agora, como surgiu o ministério da morte? Mas antes eu quero dizer o seguinte: olha, pregar sobre a lei para neutralizar o pecado é como adicionar madeira na fogueira. Pregar sobre a lei para eliminar o pecado, para santificar a igreja, é como lançar madeira seca na fogueira. Não tem jeito, não vai produzir o que você está buscando. Como surgiu o ministério da morte? É interessante observar, meus irmãos, que desde a primeira Páscoa, aquela que foi celebrada quando Deus tirou o povo lá do Egito, até chegar no Monte Sinai, em Êxodo 19, os israelitas não sofreram nenhum castigo, não sofreram nenhuma punição. A mão de Deus não pesou sobre eles. Aí você fala: mas eles pecaram? Pecaram. A palavra diz que eles murmuraram. Logo que saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, murmuraram. Mas aí o que Deus fez? Qual foi a resposta de Deus? Deus mandou codornizes, Deus mandou alimento para eles. Eles continuaram murmurando. Deus fez o quê? Puniu? Não. Deus abriu o céu e mandou maná do céu para eles. E eles continuaram murmurando. O que Deus fez? Deus fez fluir água da rocha. Então Deus os abençoava enquanto eles murmuravam. Não há nenhum registro que Deus tenha ficado irado ou pesado a mão sobre eles. Ora, aquele foi um período de pura graça, até chegar lá em Êxodo 19. E lá em Êxodo 19, quando estavam no Monte Sinai, o povo acampado ao redor do Monte Sinai, aí Deus olhou para o povo. Deus percebeu que havia no coração deles um pensamento, uma ideia. Aí Deus falou assim: olha, Moisés, vai lá, o povo fala assim, assim, assim. Aí o povo já estava com aquilo na cabeça: olha, tudo que Deus falar, nós vamos cumprir. Tudo que Deus mandar, nós vamos cumprir. Parece que o povo estava disposto a obedecer, mas a questão aí é o que está por trás. O povo queria um relacionamento com Deus baseado em cumprir exigências, em se santificar por meio de regras, e não por uma relação de amor, uma relação de afetividade, de amizade. Não, o povo não queria isso com Deus. Por que eu sei disso? Que logo depois, quando Deus manifestou lá no monte, a palavra diz que aí Deus apareceu numa nuvem escura. Olha para cá. Por que Deus apareceu numa nuvem escura? Até então Deus estava na coluna de nuvem que não era escura. Não era escura. Mas aí agora Deus apareceu numa nuvem escura. Deus estava dando um sinal: espera aí, o céu está fechando. O céu está fechando. Vocês estão querendo lei. E aí Deus, é evidente que já tinha um propósito,
Já que eles querem lei, eles vão ter a lei, e a lei vai cumprir um propósito. E o propósito da lei era mostrar para eles a incapacidade deles, a pecaminosidade deles, mostrar para eles que eles eram pecadores mesmo, e eram condenáveis, culpados, né? Então Deus cumpriu esse propósito. Lá em Romanos capítulo 4, em Gálatas, Paulo revela esse propósito da lei, de mostrar para o homem a sua incapacidade e pecaminosidade. Aí Deus então já estava num outro modo de operação, e Deus então já não estava mais ali tratando o povo pela graça. Já que vocês querem lei, serão tratados pela lei. E aí você vê logo em seguida que Deus cita os 10 mandamentos. Deus cita os 10 mandamentos. E ali de Êxodo capítulo 20 até o capítulo 31 de Êxodo, aí Deus cita várias leis, vários tipos de leis, várias leis. E aí Moisés vai passando lei, né? Então, do Egito até o Sinai, ou Horebe, o povo de Abraão era incapaz de responder a Deus, mas Deus os preservava debaixo da graça. Embora sendo um povo pecador, Deus não os punia, Deus não punia eles, né? Não existe registro que Deus tenha ficado irado com eles. De maneira graciosa, enquanto eles murmuravam, Deus dava provisões para eles. Mas aí, o que aconteceu? Aí veio esse procedimento errado, o coração estava errado, o povo estava pensando errado, e aí o povo achava assim: não, podemos cumprir, vamos cumprir o que Deus falar. Nós temos capacidade para fazer o que Deus quer, nós temos capacidade de ser santos e seremos santos como Deus quer, né? Eu creio que se eles tivessem observado tudo, tivessem dito: Deus, por favor, não nos dê lei, não nos trate por leis, continue nos tratando pela graça, nós não somos capazes de cumprir lei, por favor, nos dê graça. Se eles pedissem assim, Deus continuaria tratando pela graça. Mas aí eles pediram a lei. Por que pediram a lei? Porque estavam com o coração já voltado para esse pensamento: o que Deus manda, nós vamos fazer. Pode mandar aí, manda o que o Senhor quiser que a gente faz aqui, pode mandar. Ou seja, nós somos capazes de fazer o que o Senhor quer. A lei veio então para expor as fraquezas do homem. Pela lei o homem ficou sabendo que ele é pecador. É por isso que todos nós precisamos ler o Velho Testamento. Durante o período da graça pura, ninguém morria. Olha para cá, durante o período da graça pura, ninguém morreu. Mas a partir do momento que a lei apareceu, eu já falei para vocês, 3.000 morreram. E à medida que murmuravam novamente, morriam, iam morrendo. E assim muitos morreram. E a palavra diz que toda aquela geração, mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, morreram lá no deserto. Morreram no deserto. Só a nova geração que recebeu a graça, passou novamente a viver pela graça, sob Josué, essa geração é que entrou na terra prometida. Então eu vou dizer algo aqui: se você hoje abrir mão da lei e entrar definitivamente debaixo da graça, sair daqui com o ministério da graça, você vai entrar na terra prometida. Quem diz amém, aleluia? Você é uma nova geração. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e fala: você é uma nova geração. Você está nessa igreja até agora? Você não foi abatido? Não morreu ainda? Porque Deus quer que você viva, que você venha fazer uma nova história nessa igreja. Você vai fazer a história do ministério da vida, o ministério da graça, porque a partir de hoje é um divisor de águas. Deus vai usar você com muita graça. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Eu já estou quase chegando ao final aqui, pode ficar tranquilo. Existem pessoas que dizem: se ficarmos com a graça, não seremos santos. Mas eu vou perguntar a você: o que tem melhores condições de ser santos? Quem tem maior condição de ser santo? Aquele que tenta cumprir a lei, ou aquele que resolve viver debaixo da graça? Olha para o seu irmão e fala: quanto mais graça houver na sua vida, mais santo você será. Não é a lei que faz o santo, é a graça. Porque a lei exige e não dá nada, mas a graça exige e oferece, dá provisão. A graça diz: seja santo, mas ela diz: eu dou a você o santo dos santos, eu dou a você Jesus.
Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Quem tem Jesus aqui? Amém? Se você tem Jesus, então a graça já está em você, e a graça já lhe deu a santidade. Agora você vai desfrutar dessa santidade. Desfrutar da graça é desfrutar da santidade. Agora, no momento que o povo disse a Moisés, né? Vou fazer o que Deus quer. Vou fazer o que Deus quer. Aí Deus mudou o modo de agir, porque o povo não era capaz de cumprir, de fazer o que ele queria, né? A Bíblia fala que nós estamos hoje diante do trono da graça. Hebreus 10 fala que nós temos um novo e vivo caminho. Estamos em um novo e vivo caminho. Diga, eu estou em um novo e vivo caminho. Eu tenho acesso ao trono da graça. E esse trono da graça está dentro de mim. A cada momento que eu chego neste trono da graça, existe graça, favor de Deus para mim. Seja saúde, seja libertação, seja alegria, seja poder, seja restauração, seja prosperidade, seja vida, seja lá o que for que eu preciso, tudo está neste trono de graça, onde Cristo está sentado. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, irmãos, pela lei, quanto mais os israelitas, quanto mais os judeus aproximavam de Deus, estavam sujeitos à morte. Por quê? Porque Deus é santo e eles eram pecadores. Então, quanto mais eles chegavam a Deus pela lei, mais eles estavam sujeitos à morte. Por isso morreram, muitos morreram no deserto. Os irmãos que ficam distantes do Senhor Jesus hoje, eles é que morrem. Mas aqueles que ficam cada vez mais perto de Cristo, cada vez desfrutando de Cristo, cada dia mais vida recebe, mais força recebe, mais poder recebe. Nós não temos que preocupar com a morte, porque a vida já reina na nossa vida, a vida já prevalece dentro de nós, e ela prevalece também através de nós. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, a vida está em nós, nós vivemos esta vida. A lei dizia, se aproximar de Deus morrerá. Mas a graça diz, aproxime-se cada vez mais e viva, porque quanto mais se aproximar de mim, Jesus, que sou graça, mais viverá, mais vida terás. Ora, em Êxodo 19, o povo se orgulhou e disse, vamos cumprir, vamos ser abençoados com base na lei, vamos ser abençoados não com base na bondade de Deus, mas na lei, né? O povo se orgulhava, pensava que podia se santificar pela lei, mas não podia. Mas hoje nós nos vangloriamos apenas, não é vangloriar, nós nos gloriamos apenas, sabe, na graça, porque nós sabemos que pela graça nós seremos cada dia mais santos, pela graça seremos cada dia melhores, pela graça o pecado não terá domínio sobre nós. Quem diz amém, aleluia? Então é por aqui que nós vamos caminhar, é por aqui que nós vamos seguir, meus amados irmãos, sabe? Aquele povo prometeu obediência, mas a resposta que deram, logo depois que Deus passou as leis, lá em Êxodo 32, a resposta que deram foi fazer o bezerro de ouro. Olha só, o povo disse, não, vamos cumprir a lei. Aí Deus deu os 10 mandamentos, lá nos primeiros mandamentos dizia assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não adorarás outro Deus. Foi isso que o povo fez, já quebrou de cara os 2 primeiros mandamentos, fizeram um bezerro de ouro para adorar, fizeram um Deus para adorar, logo após as leis serem dadas. Você está vendo a natureza humana? O povo não cumpriu nada, logo de cara logo de cara o que aconteceu? Muitos morreram por causa do bezerro, porque transgrediu a lei. Olha para cá, diga graças a Deus por Jesus Cristo, que me dá vitória, sem que eu precise observar a lei. Se você tivesse que observar a lei, você estava enrolado, estava já morto, sabe? Porque talvez a cobiça já tivesse matado, destruído você. Agora, preste atenção para encerrar, sabe? Não precisamos buscar a aprovação do céu, precisamos tão somente viver a graça
para que o céu nos aprove, para que a graça nos faça capazes, né? Hoje é possível, por meio da graça, conhecer a Deus em intimidade, tornar cada dia mais parecidos com seu Filho Jesus. Durante todos os 1500 anos da lei, de Moisés a Jesus, reinou a morte. E para preservar seu povo na terra, Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios e derramamento de sangue. Deus então exigia que animais fossem mortos. Cada animal morto representava Jesus, até que Jesus veio na hora certa, no momento que a humanidade clamou pelo Salvador, e aí ele veio, morreu na cruz, derramou um sangue puro, inocente, e o Pai se satisfez e usou esse sangue para nos redimir, para nos atrair, para nos proteger da ira e nos tornar novas criaturas. Então hoje nós temos um sangue que nos garante acesso ao Pai, proteção, livramento, perdão e purificação. Fica de pé onde você está. Eu quero que você pense agora, quanta graça existe para você, quanta graça existe para nós, né? Nós não temos que cumprir nenhuma lei, nós temos que viver a graça, temos que desfrutar de Cristo, sabe? Hoje nós vivemos debaixo desta direção, debaixo dessa dispensação, debaixo desta nova aliança. Não estamos mais debaixo da lei, não temos mais que fazer sacrifício também, porque o sacrifício principal, o maior sacrifício de todos, o sacrifício perfeito, que arrematou todos os outros, consumou tudo, esse sacrifício já foi feito. E agora o Pai olha para mim, olha para você, Ele vê duas coisas. Primeiro, Ele vê o sangue que está nos cobrindo e nos livrando da morte, e Ele vê também o sangue, Ele vê também o seu Filho amado, que está dentro de nós, com o seu trono de graça, e essa graça flui, essa graça jorra como um rio na nossa direção, e nós podemos